hoje a gente vai mergulhar num caso que, nossa, deu o que falar na internet, né? Aquele vídeo do pai que agrediu uma criança numa festa junina da escola. Exato. Uma situação bem complexa. A gente tem aqui algumas análises, comentários e até informações sobre um vídeo que mostra os momentos que vieram antes da agressão. Isso. E a ideia é tentar entender as camadas disso tudo. A violência do pai, claro, mas também o bullying que aconteceu antes e principalmente a reação, ou a falta de reação, né, das pessoas em volta. É isso. Vamos analisar o que rolou, as diferentes visões sobre a raiva desse pai, essa crítica forte à normalização da agressão entre crianças e a responsabilidade dos adultos ali. Vamos lá desempacotar isso? Então, para recapitular, a cena é uma festa junina escolar. Uma criança tá lá se apresentando bonitinha, cantando pula, pula pipoquinha. Sim. E outra criança começa a implicar. Empurra, incomoda, uma vez, duas vezes, repetidamente, tudo isso na frente dos pais, professores. E de forma bem insistente, pelo que as fontes descrevem. Tipo, não foi uma coisinha à toa, foi algo persistente, né? E esse vídeo que uma das fontes menciona, dos momentos anteriores à agressão do pai, ele é chave porque mostra justamente isso. A perturbação contínua. Exato, não foi do nada. E aí vem um ponto que as fontes trazem, que é bem delicado, a tentativa de, não de justificar, mas de entender a raiva do pai. Sim, a empatia pela frustração, né? Isso, ver o filho sofrendo bullying ali, ao vivo, e ninguém, sabe? Ninguém fazendo nada. Teve gente que comentou online, nossa, eu consigo sentir a raiva dele, e outra pessoa falou, entendi completamente o descontrole quando vi o vídeo do bullying antes. É complicado sentir isso, né? Com certeza. A frustração é quase palpável quando você lê as análises. Mas aí que tá o pulo do gato, né? O ponto que todo mundo concorda. Sentir a raiva é uma coisa, partir por agressão física contra uma criança é outra, completamente diferente. Totalmente. O pai é o adulto ali. Espera-se autocontrole, por mais que a situação seja irritante e revoltante até. A agressão foi, assim, inaceitável. Ponto. E essa reação dele acaba puxando outro fio dessa meada que talvez seja o mais perturbador que as fontes apontam: a inação dos outros adultos. Nossa, isso chocante, né? Professores, a coordenação da escola e olha só, os pais da criança que estavam praticando bullying. Estavam lá, assistindo. Assistindo e. E nada. Filmando a apresentação, batendo palma, mas ignorando o que estava acontecendo ali do lado. Nenhuma intervenção. E isso, como uma fonte bem colocou, não é só uma omissão naquele momento. Parece sintoma de algo maior, né? Exatamente. Reflete uma normalização muito perigosa dessa implicância de criança. Aquela ideia de, isso é coisa de criança, que no fundo tira a responsabilidade dos adultos de educar, de impor limite, de ensinar, respeito. Faz todo sentido. Se nem os pais da criança que está agredindo fazem nada, que exemplo é esse? Uma análise que a gente viu bate muito nessa tecla. A responsabilidade primária era desses pais que falharam ali na educação. Pois é. E a fonte ainda diz que isso, infelizmente, não é caso isolado. Vê-se aos montes nas escolas. Ela até contou um caso pessoal de ter precisado mudar o filho de colégio por causa de bullying e da inércia da escola e dos outros pais. Parece um problema mais sistêmico mesmo. Sim, conecta tudo, né? A gente ouve muito aquele discurso, mas na minha época era assim, todo mundo sobreviveu, como se o fato de ter sobrevivido validasse um ambiente que não é saudável. Sobreviver não quer dizer que foi bom, né? De jeito nenhum. As fontes argumentam justamente isso, essa falta de intervenção, essa aceitação meio silenciosa de pequenas agressões cria um ciclo ruim. Uma das análises chega a dizer que a inação dos pais do agressor e da escola foi tão absurda quanto a agressão do outro pai. É uma falha coletiva ali. Escola, pais, todo mundo. Então, resumindo a ópera, a gente tem um pai que sim foi levado ao limite pela situação do filho e pela passividade geral, mas que reage de uma forma completamente errada e inaceitável. Sim, Temos um monte de adulto, incluindo quem devia cuidar e educar, assistindo a tudo de camarote sem fazer nada. exato. Uma passividade que assusta. E, no fundo, essa cultura que a gente parece ter de minimizar, de normalizar a agressão entre crianças como se não fosse nada demais. Pois é.
E isso tudo levanta uma questão bem importante para a gente pensar, né? Que talvez seja o ponto central que essas análises todas trazem para a gente refletir. Qual seria? Quando a gente normaliza esses pequenos atos de agressão, de desrespeito na infância, e quando os adultos responsáveis simplesmente se omitem, não intervêm, que tipo de sociedade a gente está construindo? Como a gente está ensinando as futuras gerações a lidar com conflito, a ter respeito um pelo outro? Fica aí a pergunta, né?